E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? É, apesar das dificuldades, não é, do momento difícil que estamos passando aí com essa doença que tem atingido o mundo inteiro, podemos dizer que estamos caminhando, né? Estamos indo. O importante é sempre manter os cuidados básicos, lavar as mãos, passar álcool em gel o tempo todo para evitar, não é? Ficar passando a mão no rosto e tal. Também evitar aglomeração, evitar tumulto, muita gente junta, para a gente passar por essa doença e superar esse momento difícil que nós estamos passando. Bom, vamos aqui com mais uma aula de inglês, não é? Mais uma aula que vai ajudar você a entender melhor o funcionamento da língua inglesa. Espero que você esteja curtindo e vou pedir para você curtir esse vídeo para eu saber que você está gostando, o material está acompanhando. Não se esqueça de se inscrever para não perder as novidades do canal, não perder as novidades de aulas que vou estar disponibilizando, não é? E compartilha para as pessoas que você sabe que gostam de inglês, gostam de aprender, querem aprender, pessoas da sua turma, que, enfim, querem aprender, querem evoluir no inglês, melhorar, certo? Então, além disso, eu vou também falar que essas aulas estão sendo gravadas e serão disponibilizadas em podcast para aqueles que não conseguem, por causa de internet, acessar o YouTube ou por algum outro motivo. Então, as aulas serão gravadas e disponibilizadas para aqueles que precisarem, beleza? Além disso, aqui embaixo do vídeo temos aí um link com atividades, não é? Eu preparei uma folha, um material com atividades para você estar fixando, né? Está aí praticando o que você vai aprender na aula de hoje e ficar bom nesse assunto, ficar bom nessa matéria. Além disso, para aqueles que não puderem baixar a folha deste link também não tem problema, porque as atividades foram printadas e as imagens serão disponibilizadas para aqueles que precisarem, junto com o podcast, com a gravação dessa aula, beleza? Então, bora para a aula. A nossa aula de hoje será sobre subject pronouns and object pronouns, que basicamente são a mesma coisa, mas não são. Eles, embora tenham um significado parecido, eles têm funções e lugares diferentes para ficar, beleza? Então vamos entender melhor do que se trata isso aqui. Vamos começar primeiro pelas diferenças. Tanto os subject pronouns quanto os object pronouns são as mesmas pessoas, ou seja, se eu falar I ou me, eles são a mesma pessoa, os dois significam eu, só que em lugares diferentes e com maneiras de usar diferentes. Vamos ver aqui o exemplo em português e em inglês. É certo a gente falar você gosta de eu? Ah, professor, mas para ser sincero, várias pessoas falam isso, várias pessoas não. Elas até falam, mas o certo é falar você gosta de mim. Por quê? Mim é o pronome correto para ficar no final da frase. E eu é o pronome para ficar no início da frase. Então, eu gosto de você. Você gosta de mim, não gosta de eu. Beleza? E como é que isso fica no inglês? You like I. Fica tão feio quanto você gosta de eu. Então o correto é you like me. Quando eu falo eu no início da frase, eu vou falar I. Quando eu falo eu no final da frase, eu falo me, que é como o nosso mim, beleza? Vamos ver mais um exemplo. Ele viu ela. Ele falou com ela. Aí até pode ser, né? Que dá uma quebrada. Agora, ele viu ela. Muito, muito complicado. Então, qual é o certo? Ele viu-a ou ele a viu. Esse é o correto de nós falarmos. E no inglês, he saw she. Meu Deus, tá muito estranho isso aqui. Por quê? O she, ele só pode ficar no início da frase. Ele só pode ficar antes de uma ação, antes do verbo. Então, qual é a versão dele para o final? Como eu falo que eu gosto dela, esse ela no final, você não vai falar she, você vai falar her. He saw her. Ele a viu, ou ele viu-a. Beleza? E por último, nós temos aqui um último exemplo. Elas falaram com nós. Ai, chega a doer o ouvido, né? Então, elas falaram conosco. Por quê? Conosco é a forma correta para a gente falar nós no final da frase. Já o nós a gente usa no início da frase. Conosco no final, nós no início da frase. Beleza? E no inglês como é que isso fica? They talked to we. They talked to us.
We fica no início da frase. Us fica no final da frase, depois do verbo. Beleza? Então vamos entender melhor aqui quem é quem e aonde eles ficam posicionados. Vamos lá. Os subject pronouns, que são os primeiros, os que ficam no início da frase, os sujeitos da frase. I, you, he, she, it, we, you, they. Eles ficam sempre no início da frase. Eles ficam sempre no começo, porque eles são os sujeitos, subject pronouns. Já os object pronouns, como o nome já diz, eles são os objetos, não é? Então, eles são os pronomes objetos ou pronomes pessoais oblíquos. Eles ficam depois do verbo ou no final da frase. Então, por exemplo, se eu quiser falar eu gosto dela, eu não posso falar I like she, porque she fica no início da frase. Eu falo I like her, porque o her é a forma correta de she para o final da frase. Se eu quiser falar, por exemplo, que eles não falam comigo, eu não vou falar they don't talk to I, porque I fica no início da frase. Eu falo o quê? They don't talk to me, porque me é a forma correta de me, não é? No final da frase. Se fosse no início, seria I. Beleza? Um outro exemplo. Ela gosta dele. She likes him. Não posso usar he, porque he é para o início da frase. Him é para o final da frase. Se eu invertesse, he likes her. Ele gosta dela. Não posso usar she no final da frase, porque she é a forma do início do subject pronoun. E her é a mesma coisa que she, só que para o final da frase. Eu acho que ficou bem claro, todo mundo entendeu muito bem. Se não entendeu, você já sabe que podem perguntar no WhatsApp, podem perguntar aqui nos comentários do vídeo. Então, espero que todo mundo tenha entendido isso muito bem. Agora vamos para as atividades, o que não pode faltar, porque é essencial, não é? Então vamos lá. Primeira coisa, write the pronoun that can take place of the underlined word or words. Então aqui, ó, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de a gente entender. Ó, aqui na número 1, a primeira questão aqui, que também é número 1, está marcando a palavra Johnny. Johnny não é uma pessoa do sexo masculino? Se é uma pessoa do sexo masculino, nós vamos entender esse Johnny igual ao he, ele. Por quê? Ele significa, não é? Uma pessoa do sexo masculino. Então, he, Johnny. Então, a gente vai completar no final com o quê? He, certo? Porque, afinal de contas, ele está no início da frase e é uma pessoa do sexo masculino, vai ser he. Já no número 2, a Patrícia não é uma mulher, não é uma pessoa do sexo feminino. Então, será que a gente usaria he para Patrícia? Eu acho que não, né? Seria o quê? Seria she. Só que Patrícia está no final da frase. Ela não está no início da frase. Então, a gente vai usar she nesse caso? Não sei, eu acho que não. A gente vai usar uma outra coisa, uma versão de she que funciona no final da frase. É o que você vai colocar ali. Número 3, nós temos aí, ó, Melinda and Christina. Ou seja, são duas pessoas, não é uma pessoa. Quando nós temos duas pessoas, nós já vimos que é o quê? They, não é isso? Porque they significa eles ou elas, e nesse caso é elas. A gente vai colocar ali they, não é? Para elas. Número 5, aí ó, o meu pai está conversando com o Michael e eu. Michael e eu somos nós. Só que esse Michael está depois do verbo. Esse Michael e eu, no caso, né? Nós, depois do verbo. Qual é a versão mesmo de nós para depois, para o final da frase? É o que você vai colocar no espaço. Número 6, Karen. É o mesmo caso da número 2, só que Patrícia está no final da frase. Karen, que é uma pessoa do sexo feminino, está no início da frase. Então, qual é a versão do pronome certo ali? Então, é assim que você vai completar, beleza? Número 2. Marque a opção correta para completar os espaços. Aqui, nós temos uma linha, justamente tem 3 opções. E qual das 3 opções é a mais correta para colocar aonde está a linha? Aí você precisa pensar, se a linha está no início da frase, ela é sujeito. Então, você vai usar um dos subject pronouns. Já se a linha está
Depois, no meio da frase ou no final, já não vai ser um subject, vai ser um object pronoun. E aí você vai completar com a forma correta do object pronoun. Lembrando que você tem que tomar cuidado com quem está pedindo ali e com quem vai completar, beleza? Em todas as 5. Número 3 é uma situação parecida. Nós temos aqui, ó, todas essas frases são sujeitos. Então, ó, Joe, Scott and Bob. 3 pessoas. Qual é o pronome correto para 2 ou mais pessoas sujeito? Aí você vai completar. Número 2, my aunt ou my aunt Jane. Minha tia Jane. Ó, minha tia Jane é uma pessoa só e é do sexo feminino. Então, qual é o pronome que a gente vai colocar ali? E assim a gente vai fazendo todas as atividades. E, no caso onde estávamos, da número 1, da número 3, né? Até a número 14. É assim que a gente vai fazer essa atividade. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado tudo muito claro. E qualquer coisa, estamos aí para ajudar sempre que for necessário. Abraço a todos vocês.